Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso vai depender, obviamente, do momento no qual vocês estarão assistindo esta aula, né? Mas de qualquer forma, eu sou o novo professor de redação de vocês. Eu sou Leandro Augusto, mas são mais conhecido como Léo ou Gu. Então vocês podem me chamar por estes dois apelidos, né? Ou como optarem, né? Como acharem melhor. Mas de qualquer forma, só para vocês saberem um pouco sobre mim, eu sou estudante universitário. Eu faço o curso de medicina veterinária aqui em Vitória da Conquista, na rede UniFTC. E eu consegui, né, uma bolsa através do Enem. E dentro do vestibular, né, do Enem, no caso, é, eu tive uma. A minha pontuação máxima foi na prova referente à redação. Justamente isso foi o resultado, né, de, de vários anos de estudos referentes à matéria de redação. Então, já há alguns anos eu venho me debruçando dentro da área da redação, né, adentrando cada vez mais para entender essa área cada vez mais e compreender todos os aspectos de uma redação. Então, isso acaba refletindo, de certo modo, né, em algumas provas. Foi então onde a banca me ofertou este cargo aqui para assumir como professor referente à área de redação, já, já que eu venho, né, estudando essa área há algum tempo, como eu já ratifiquei para vocês. E então eu resolvi assumir este cargo e a partir de hoje eu estarei aqui ao lado de vocês para a gente trabalhar em conjunto no que for possível dentro dessa área do conhecimento. Então, a partir de hoje eu irei trabalhar com vocês todos os aspectos, ou pelo menos quase todos, né, referente à redação. Então, eu quero trabalhar com vocês desde a estrutura básica de uma redação, né, de como se desenvolve uma redação a partir do zero até a parte mais complexa dessa área. Então, a gente vai trabalhar a questão de como desenvolver argumentações, como, como planejar um texto dissertativo argumentativo, né? Citações, alusões, proposta de intervenção, as competências que o Enem cobra, como funciona o sistema de correção das redações do Enem e das outras provas, enfim. Então, basicamente tudo referente à redação, ou quase tudo, nós iremos discutir a partir de hoje. Então, eu quero dizer para vocês que é um prazer muito grande estar aqui, assumindo essa nova etapa ao lado de vocês. E eu espero que isso possa dar bons frutos, né? Tanto para mim, quanto principalmente para vocês, né? Eu espero que vocês possam absorver todo o meu conhecimento dentro da área de redação, mas não só, né, nessa matéria, mas como em todas as demais áreas e questão também de conhecimento de vida. Da mesma forma também que eu espero absorver o máximo possível de conhecimento intelectual da parte de vocês como estudantes. Então, pessoal, para iniciar a aula de hoje, eu resolvi trazer aqui um tema para a gente discutir. A gente vai discutir um tema a cada semana e logo após a discussão do tema eu irei passar então para vocês produzirem uma redação para que vocês possam me enviar. Eu vou corrigir a redação de vocês, eu vou analisar e vou ajudar vocês no que for possível para aperfeiçoar ainda mais os textos de vocês. Então, eu resolvi começar essa aula, né, as aulas que nós iremos ter, com a discussão de um tema, que é justamente a importância da reivindicação pela saúde pública no Brasil. E o porquê, Leandro, que tu escolheu esse tema para a gente discutir, né? Pessoal, uma coisa que é indiscutível é que a saúde pública no Brasil, ela não é
não está em debates, né? Ela não está em centro político, ela não está sendo debatida nas demais áreas. Então, esse descaso que o Estado brasileiro tem com a saúde pública no nosso país, isso é um problema muito grave. Então, isso me fez escolher este tema aqui para a gente discutir. Outro ponto também que eu achei válido é que talvez nunca se discutiu tanto questão de saúde pública no Brasil como este ano, né? Vocês obviamente já sabem, né? A gente está vivendo em uma pandemia, a gente está aí pela questão da Covid-19. Então, a questão também da saúde pública no Brasil, logo após que surgiu todo esse cenário caótico que a gente está presenciando, ele também voltou a ser é, centro de debate. Então, a gente hoje está vendo aí um colapso em várias regiões do país, onde os sistemas de saúde não estão conseguindo dar conta, né, de suprir as necessidades básicas, as necessidades mínimas da população brasileira. Então, por estes dois aspectos que eu achei relevante trazer aqui para vocês a discussão desse tema, né? Porque caso caia nas provas de vocês, sejam elas no colégio, sejam elas dentro dos cursinhos, sejam elas principalmente dentro da prova do Enem, né? O pessoal aí dos terceiros anos, né? Que irão fazer vestibulares e também Enem. Então, a discussão deste tema aqui já está mais do que válida, né? Então, para começar aqui a discussão sobre a saúde pública dentro do contexto brasileiro, é bom ressaltar que a saúde ele é um direito inalienável que todo e qualquer cidadão tem. Ele é um direito que não é só os cidadãos brasileiros possam gozar disso, né? São todos os cidadãos que eu digo realmente do globo como um todo, né? E é justamente por isso que ele está ratificado dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então lá, dentro da Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 25, está lá assegurado que todo e qualquer cidadão tem direito às condições básicas de uma saúde de qualidade. E aqui, já no contexto do Brasil, a saúde é um direito social e sua efetivação é de competência da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, né? Ou seja, cabe sobretudo ao Estado assegurar esse direito para a gente. A gente sabe que a realidade não é bem assim, né? A gente vai falar um pouco mais para frente. A redação da lei de número 8.080 de 1990 reafirma que a saúde é um direito fundamental e cabe à sociedade e ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Ou seja, justamente isso que eu falei para vocês, né? Que o Estado ele deve sim assegurar a, os direitos básicos para a gente referente à saúde, né? E a saúde pública, aqui dentro do contexto brasileiro, ela é formada por três pilares, né? Ela tem que ter esses três pilares, que é a promoção, a proteção e a recuperação. Tudo isso deve sim ser assegurado pelo Estado. Isso é um direito nosso, inalienável. Galera, no entanto, a gente sabe que a realidade é totalmente diferente, né, daquilo que é assegurado para a gente. Por mais que a nossa Constituição Federal ela garante uma saúde de qualidade para a gente, e por mais que a Declaração dos Direitos Humanos ele também ratifica isso, né, para todo e qualquer cidadão, a gente sabe que no papel é tudo lindo, perfeito e maravilhoso. Mas, quando chegando na realidade, né, é totalmente o oposto. Então, aqui eu trouxe uma pesquisa para vocês, né, onde fala que o Brasil é um dos países que menos investem em saúde pública no mundo. A gente consegue observar isso, né, claramente no nosso dia a dia. Provavelmente vocês já devem ter ido em algum hospital, sobretudo hospital público, né, e ter presenciado a
as condições precárias que nós estamos sujeitos, né, dentro dos ambientes de saúde. Então, os hospitais, os ambientes de saúde pública do Brasil, elas, elas são caracterizadas por uma precariedade muito grande. Isso é notório, né? Basta a gente ir a qualquer hospital espalhado por este nosso país, ou então observar na internet ou nas mídias, a gente sempre vê todos os dias os veículos de comunicação denunciando, né, casos de corrupção dentro da área da saúde. Então, isso é um problema muito grave, porque o Brasil, além de investir pouco, ele ainda tem um sistema de corrupção muito grande. Então, é algo que tem sim que ser debatido. Então, é justamente por isso que a gente tem que debater, a gente tem que colocar na mesa e não deixar para debaixo do tapete, porque é um dos maiores problemas sociais, dos maiores problemas políticos que a gente tem atualmente. Então, eu trouxe aqui um dado para vocês, né? Onde fala que, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil gastou 3,6% do PIB em dados em 2018. O valor equivale a quase 109 bilhões de reais. De acordo com os dados do OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 56% do que é investido em saúde do Brasil vem de recursos públicos. Então a gente sabe que não é tão efetivo assim, né, a questão da saúde assegurada para a gente. Então eu destaquei aqui também o SUS, né? O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, por mais que existem indivíduos que falam que o SUS é um sistema ineficiente, que o SUS deveria acabar, que deveria se privatizar tudo, etc, 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 a gente sabe que não é dessa forma. Pessoal, o SUS é um sistema de saúde totalmente revolucionário. Para vocês terem uma ideia, países de primeiro mundo olham para o Brasil e enxergam no SUS algo revolucionário, algo que eles não têm ainda. Por sinal, os Estados Unidos, nos últimos anos, eles têm investido, né, em um programa para se assemelhar ao SUS. Então, o SUS ele é de extrema importância para o povo brasileiro. Então não adianta falar que o SUS é um sistema ineficiente, que deveria acabar, que deveria ser privatizado, enfim. Não. O SUS é um sistema totalmente revolucionário. Sem o SUS nós não teríamos por mais que a gente sabe, né, que a gente está discutindo aqui, a saúde dentro do Brasil, ela não, ela tem os seus, os seus problemas, mas imagine então se não existisse o SUS, seria muito pior. Então, de qualquer forma, né, observando todos esses problemas que eu acabei de citar aqui para vocês, que cabe a nós, como cidadãos, pleitar o Estado por nossos direitos básicos, né, e dignos também. E com isso, então, surge a importância de se discutir o tema. É justamente agora que eu irei falar para vocês de como a gente pode desenvolver uma redação utilizando este tema e esses dados que eu acabei de supracitar para vocês. Então, o que uma redação cobra, né? Uma redação ela sempre vai cobrar algum tema polêmico. E obrigatoriamente você tem que problematizar este tema caso você não vê um impasse ali no título. Então, por exemplo, o Enem ele jogou um tema. E o tema no título não estava bem explícito que era um problema, mas de qualquer forma você tem que problematizar. Então, cabe aqui, dentro deste tema, né, da importância dessa reivindicação, a gente tem que problematizar. Pessoal, só lembrando, é obrigatório problematizar o tema da redação. Então, só alertando aqui para vocês que deve-se abordar a importância da reivindicação popular. Ou seja, a gente vai falar sobre o Estado que não assegura de maneira efetiva, né? A gente pode falar sobre corrupção, etc, etc, etc. Mas a gente tem que falar sobre a importância da luta popular para melhorias na saúde pública.
Isso tem que estar contido no seu texto. Se não tiver, você fugiu do tema e sua redação pode sim ser zerada. Mas enfim, galera, eu destaquei aqui 4 argumentos que a gente pode utilizar para desenvolver a redação utilizando esse tema, né? O primeiro deles é que a saúde pública ela é um direito básico garantido pela Constituição Federal, como eu destaquei aqui, como eu também já falei lá no começo da apresentação. Então vocês podem falar sobre isso, né? Vocês podem falar que a Constituição Federal ela garante que todo e qualquer cidadão brasileiro ela tem o seu direito de gozar de uma saúde digna, né? De qualidade, é, mas que a realidade é totalmente diferente do que está dentro do papel. Por sinal, eu quero deixar aqui para vocês a, a realização da nossa Constituição Federal, porque né, é fundamental a gente saber como são os nossos direitos e quais são os nossos direitos, né, e os nossos deveres. Então, torna-se válido ler a nossa Constituição. Vocês saberem lá enfim, sobretudo o pessoal aí do terceiro ano, de novo, né, que a Constituição Federal ela pode ser muito utilizada dentro da redação. Um outro argumento que você tem que obrigatoriamente falar é justamente as manifestações populares para buscar melhorias dentro da área da saúde, né? Então você, em algum momento, pelo menos, vai ter que falar sobre essa importância da gente, como cidadão, é, como cidadãos, né? A gente está buscando por nosso direito, algo para mudar o cenário atual para melhor. Então, você tem que falar obrigatoriamente sobre isso. Um outro argumento que pode se utilizar é justamente o descaso ou corrupção do poder público. Foi o que eu também já comentei com vocês, né? Então, vocês podem desenvolver na redação o argumento de que como é que essa corrupção que a gente enxerga hoje, principalmente a corrupção política, né? Está afetando o nosso sistema de saúde. Pensem bem, pesquisem sobre isso. Provavelmente vocês já devem ter visto algum escândalo de corrupção envolvendo também a área da saúde, né? Isso é muito nítido no nosso dia a dia. Galera, eu observei muito escândalos de corrupção envolvendo, sobretudo, aquelas pessoas ligadas à área da saúde em pequenas cidades do interior. Aqui, no nosso estado, né, na Bahia, eu já observei muito que a maior parte dos escândalos de corrupção dentro das prefeituras das pequenas cidades está ligado a, ao desvio de verbas da saúde pública. Então, assim, você pode utilizar isso como argumento, né? Você pode ali falar qual o limite da corrupção e de como essa corrupção afeta a sociedade brasileira como um todo e como a gente pode lutar para melhorar, para reverter esse cenário, né? E um outro argumento que você pode citar é justamente a realidade atual, né? De como é que se contextualizam os hospitais, os postos de saúde brasileiros, né, das condições precárias que a gente está submetido dia a dia e quais são os corroboradores disso, né? Então eu coloquei aqui estes 4 argumentos que vocês podem desenvolver, podem utilizar, né, para desenvolver a redação de vocês. Lógico, isso fica a critério de cada um, se caso acharem válido podem pegar, não há problema algum. É um tema que, por mais que é um tema amplo, né, que envolve várias discussões, mas a maior parte de todas as relações vai gerar em torno, sobretudo, desses argumentos, né, dessas teses também. Então eu também coloquei aqui algumas alusões ou citações para vocês. Vocês podem utilizar também na redação de vocês, né? Vocês podem falar do SUS, falar como o SUS ele tem uma importância muito grande na realidade no cenário, né, da realidade dos brasileiros,
mas fazer uma comparação, né, de como era para ser o SUS e como é o SUS atualmente. Então vocês podem utilizar o SUS, sim, dentro da argumentação no texto. Aqui também eu coloquei uma alusão já cinematográfica, que é um documentário brasileiro chamado A História da Saúde Pública no Brasil. Eu não me recordo agora quem era o diretor da, do documentário, mas de qualquer forma, caso queiram assistir o documentário, ele vai estar disponível aqui embaixo no link do vídeo. Então, está disponível aqui no YouTube, então vocês podem assistir também. Eu também coloquei aqui a citação de Oscar Wilde, que é um sociólogo, né, um intelectual, onde ele fala que a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou uma nação. Ou seja, o que essa frase tem a ver com o tema, Léo? Tudo a ver com o tema. Vocês podem ver aí que ele diz que o homem, a partir do momento em que ele se torna insatisfeito, ele busca por melhorias. Então vocês podem utilizar-se dessa frase para desenvolver alguma alusão. Por exemplo, podem utilizar essa frase, né, para desenvolver a alusão da introdução. Se torna válido. Galera, prestem bem atenção aqui. É muito importante que vocês façam a redação de vocês com base em outras redações. Ah, mas na hora da prova eu não vou ter alguma redação para ficar olhando. Mas a questão não é tanto essa, né? É porque não há problema você fazer alguma redação se espelhando em outra. Obviamente, eu não estou falando aqui para ninguém sair copiando trechos e tudo que está na redação do outro, né? Mas é para você ter pelo menos uma base, né, de como é que aquele tema pode ser discutido. Então, quando vocês forem desenvolver as redações de vocês, vocês podem pesquisar redações que tiveram nota 1000, ou tiveram nota muito boa, né, semelhante àquele tema que vocês irão desenvolver o texto de vocês. Então vocês também podem utilizar frases, não há problema vocês pegarem frases prontas e colocar na redação de vocês, porque é justamente dessa forma que a gente acaba aprendendo a construir uma redação para conseguir uma nota máxima. Então não há problema em relação a isso. Enfim, uma outra alusão que eu coloquei aqui é justamente uma música de Legião Urbana, né? Que é Que País é Este? Provavelmente todo mundo já deve ter escutado essa música alguma vez na vida, né? E uma outra obra cinematográfica é uma série que foi produzida pela Rede Globo, que é Sob Pressão. Sob Pressão é uma série onde mostra a realidade é, do, do sistema de saúde público no Brasil, né? Então vocês podem utilizar-se dela também para argumentar. Lembrando que todas as alusões têm que estar relacionadas com o tema. Todas, 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 todas. Não adianta a gente soltar as alusões lá para enriquecer o nosso texto, mas não relacionar ela com o tema, né? Então, só soltar a alusão não se torna válido. Então, já que a gente já discutiu a argumentação, já discutiu alusões, a gente então parte para a proposta de intervenção, né? A proposta de intervenção, todo mundo já sabe que é quando a redação ela cobra uma intervenção sobre aquele problema, então é obrigatório ter proposta de intervenção nos textos, sobretudo do Enem. O Enem ele tem como competência, por sinal, a competência 5, né, que a gente vai discutir nas próximas aulas, é essa, este ponto. Né? Então você tem que colocar uma proposta de intervenção como, como um dos seus pontos na redação. Então aqui, só lembrando para vocês que a proposta de intervenção ela gira em torno de 5 pontos. Caso sua proposta ela não tenha esses 5 pontos, essa redação ela vai perder pontos, né? Infelizmente. Então ela tem que ter esses 5 pontos, esses 5 aspectos, e cada um tem que estar muito bem detalhado. Então, o primeiro qual é, né?
a ação. Ou seja, o que pode ser feito para reverter isso? Outro ponto é o agente, né? Quem é que pode fazer isso? O efeito. Para que eu espero que essa proposta aconteça, né? Para que isso vai acontecer? E o modo, né? De como é que isso vai acontecer? Vai se direcionar para quem? E por fim, o detalhamento, né? A sua redação, a redação não, me perdoe. A sua proposta ela tem que estar muito bem detalhada. Galera, só lembrando que o Enem, em específico, ele parou de cobrar mais de uma proposta de intervenção. Hoje em dia você pode utilizar só uma proposta de intervenção, mas essa proposta tem que estar muito bem detalhada, respeitando os 5 pontos de avaliação que eu falei aqui para vocês. Pois bem, meus bonitos e bonitas, como a gente acabou de discutir o tema, agora a gente já parte para a questão da produção do texto em si. Então eu vou falar aqui para vocês como é que vai funcionar a questão do desenvolvimento da redação. Galera, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que após a discussão dos temas, assim como eu já falei lá no começo da apresentação, a gente vai fazer as redações, né? Vocês irão fazer as redações, vocês irão me retornar as redações, eu irei corrigi-las, analisá-las, colocar os pontos que vocês precisam melhorar e devolver com o detalhamento de cada ponto que ali precisa aperfeiçoar mais. Então, como vai funcionar? Primeiro, eu vou levar em conta, né, as 5 competências que o Enem adota para correção das redações. Então, só lembrando para vocês aqui as 5 competências, né, o destaque aqui, onde fala, por exemplo, a questão da modalidade da escrita da língua portuguesa, né, se você realmente consegue dominar a norma culta padrão. A competência 2, né, se você realmente conseguir compreender a proposta da redação. A competência 3, se você conseguiu selecionar ali, relacionar fatos, opiniões, etc. sobre o tema e defender o seu ponto de vista. A competência 4, que é justamente demonstrar seu conhecimento linguístico necessário para desenvolver a sua redação. E por último, que é a elaboração da proposta de intervenção, só lembrando que respeitando sempre os direitos humanos, sobretudo agora, né, em específico esse tema que a gente está discutindo sobre saúde pública. Então, eu irei adotar a avaliação dessas 5 competências e como é que vai funcionar, né, essa questão da correção. É o seguinte, vocês terão um prazo de 2 dias para desenvolver a redação de vocês. Eu irei disponibilizar junto com as aulas, eu irei disponibilizar para vocês folhas de redação. Essas folhas elas terão os textos de apoio, né, os textos motivadores, terão as instruções cabíveis para desenvolver a redação e a própria folha de redação. Eu irei mostrar para vocês mais adiante. Então, vocês terão um prazo de 2 dias para me retornarem a redação. Assim que vocês me retornarem, eu vou passar 4 dias com cada uma delas. Então eu vou pegar, vou analisar, vou acentuar ali, né, os pontos que devem ser mudados, né, para melhorar então a sua redação. E então eu vou devolver sempre as redações numa quarta-feira. Então vocês terão prazo até sexta-feira, meia-noite, para me mandarem. Eu passo o final de semana todo com a redação de vocês e na terça-feira eu retorno a redação de vocês com tudo bonitinho e discutido ali. Eu coloquei aqui, né, que a correção vai vir com destaque nos pontos a aperfeiçoar. Ou seja, provavelmente vocês já devem ter visto, né, aquelas redações corrigidas, onde o corretor
ele grifa cada parte ali que deve melhorar, os pontos que foram importantes ali, destacados por você, né? Então, será justamente dessa forma o desenvolvimento da redação. E, por fim, aqui, as instruções para a redação, né? O texto ele tem que ter até 30 linhas, assim como qualquer outra dissertação argumentativa em provas e em vestibulares também, né? Tem que ter até, no máximo, 30 linhas. A sua redação que tiver uma cópia dos textos motivadores, o trecho ali, infelizmente, não só eu, né, mas todos os corretores terão que anular toda aquela parte ali, o trecho, né, que foi adotado pelo aluno que você copiou. E, por fim, as provas que irão receber 0 serão justamente aquelas que tiver até 7 linhas escritas, considerado um texto insatisfeito. Então, insatisfeito não, perdão, insuficiente. Então, se o seu texto tiver até 7 linhas, infelizmente ele será anulado. Um outro ponto também que será verificado é justamente se o tema ele foi elaborado com entendimento, né? Se você conseguir compreender o tema. Porque caso o tema fale sobre batatas e você falou sobre cenouras, a sua redação, obviamente, que ela vai ser zerada, porque você fugiu do tema. Então, preste muito bem atenção também nessa questão do tema. Pessoal, só lembrando também que é obrigatório colocar todo o título, todos os termos do título na introdução da sua prova, da sua redação, né? Então, se por um acaso lá tiver a importância da reivindicação da saúde pública no Brasil, durante a sua introdução você tem que colocar todos os termos. Lembrando, não deve colocar o título dentro da introdução, mas tem que colocar todos os termos espalhados durante toda a sua introdução. O Enem está cobrando isso também como competência de avaliação. Então prestem muito bem atenção. Se o tema está falando sobre a importância da reivindicação, você não vai falar apenas do sistema de saúde atual, né, de como está caótico. Você vai ter que falar sobre isso e também sobre o tema proposto, que é justamente essa importância da população ir atrás dos seus direitos básicos. E apresentar parte do texto deliberadamente desconectado do tema proposto. Junto com isso, também tem a questão do seu texto, ele vai ter a língua portuguesa como uma discussão ali, né? Porque, por incrível que pareça, já teve gente que zerou redações porque escreveu a redação simplesmente na língua inglesa ou espanhol ou enfim. Então, seu texto ele tem que estar assim, em português. Caso contrário, zerinho, né? Pessoal, a discussão do tema foi isso. Como desenvolver a redação, né? Como eu vou cobrar a redação de vocês, também foi esse ponto. Agora, por fim, as redações elas terão que ser enviadas em meu e-mail ou então por outro meio, né? Pode ser por redes sociais, no caso, o WhatsApp, ou um outro instrumento que você achar necessário. E por fim, aqui a correção, né, da própria redação. Então aqui eu vou fazer a minha análise de como foi a sua redação. Eu vou destacar aqui os pontos, né, e para que você possa ver depois essa análise, né, o ponto de vista sobre o seu texto. E prontinho. Pessoal, essa aula eu sei que ela ficou um pouco longa, ela ficou um pouco cansativa, né? Eu compreendo perfeitamente. Eu sei que tá sendo um ano muito complicado para todos, né? Ter aula EAD não é nada fácil.
Eu digo isso porque eu sou universitário, eu estou tendo também aula EAD, minha instituição ela está fazendo também aula à distância e eu sei como é difícil. Mas a gente não vai desistir, agora a gente vai continuar batalhando até que então a gente possa voltar com as aulas presenciais e voltar tudo ao normal, né? Só lembrando também que assim que retornarmos presencialmente, eu também continuarei com vocês e eu espero que seja ainda melhor, né? Então, galera, por fim, né? Eu quero só ressaltar o que eu falei lá no começo da apresentação, que é um prazer muito grande estar começando essa nova etapa com vocês. E eu espero auxiliar vocês o máximo possível. Espero que vocês possam tirar notas boas nas provas, possam passar no Enem tendo uma pontuação muito grande com redação e que vocês possam olhar para trás e me ter como um professor que pôde ofertar um conhecimento dentro dessa área. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido o tema. Caso precisem entrar em contato comigo, podem me chamar nas minhas redes sociais ou então por e-mail, né? Podem entrar em contato comigo, eu vou estar à disposição de vocês a qualquer hora. E é isto. Um grande abraço, um ótimo fim de semana para todos e para todas. E eu espero que nossa próxima aula comece já já. Então, um beijo, um cheiro e tchau, tchau.